Olá a todos e todas, eu sou o professor Dr. Fernando Emboaba de Camargo e vim a convite da professora doutora Nanti apresentar a palestra intitulada Trilha Sonora nos Games. A princípio abordaremos as produções e pesquisas sobre áudio voltado para games no Brasil, bem como vou passar para vocês duas estratégias para pensar o áudio nos games. Esta palestra foi desenvolvida especialmente para os discentes da Jiujiang International Studies University. Então, como um breve resumo dos conteúdos que abordaremos aqui, a gente vai tratar do mercado e games no Brasil, o games e a pesquisa no Brasil, as pesquisas que eu desenvolvo, ou seja, como eu penso o som para os games, e de fato como é trilhar o som para games. Vou trazer aqui algumas perspectivas mais práticas para vocês. Então, sobre o mercado de games no Brasil, segundo o BNDES de 2018, a gente tem 276 empresas formalizadas. A supremacia está no Sudeste. No entanto, aqui no Nordeste a gente tem 40 empresas formalizadas. Claro que tem-se várias iniciativas de produções de games que não estão formalizadas em empresas. Tá? No entanto, aqui são dados mais concretos da estrutura de CNPJs, de empresas que estão cadastradas. Na minha experiência, nas consultorias que eu já fiz, eu percebo que normalmente são programadores ou designers gráficos que fazem a trilha sonora, ou seja, cai-se num âmbito muito amador, em termos tanto de apreciação musical, possibilidades e pensar o som para os games. E além disso, e também por conta disso, existe uma supremacia do uso de canções ou texturas que se assemelham às canções, que é uma indústria muito forte aqui no Brasil, ou seja, aquela estrutura de melodia acompanhada, tá? E muito repetitivo também, estruturas bem repetitivas com progressões harmônicas fixas de 4 a 6 acordes. Sobre pesquisa em games no Brasil, percebi que não tem uma revisão sistemática que avalia e observa a produção nacional de áudio e games no Brasil. Então eu fiz um breve levantamento bibliográfico usando esses descritores: games, jogos eletrônicos, trilha sonora, música e áudio. Encontrei 678 trabalhos, artigos, teses, livros, dissertações, e em 2022 foram encontrados 29 artigos. Claro que não foi uma pesquisa aprofundada, eu não li todos, tá? Mas já pude perceber que dentro desse campo de pesquisa a gente tem diversos segmentos, como a transposição de trilha musical do game para sala de concerto para aumentar o número de ouvintes, o imbricamento entre a música e a imagem. Então, às vezes o trabalho não é exclusivamente de áudio, tá? Então ainda estamos engatinhando nessa questão de pesquisa para games, mas já é algo que existe. Sobre a pesquisa que eu desenvolvo, meu doutorado foi em 2018 que eu finalizei, eu fiz na Unicamp. Eu trabalhei com duas estruturas tripartidas, sendo uma visão geral da trilha sonora dos games subdividida em som de interação, ambiente sônico e trilha musical, e imbricando com a narratologia de Gerard Genette, que é da literatura, com a questão do espaço diegético, extradiegético e metadiegético. Então, a minha pesquisa foi em imbricar essas duas funções e terminologias e observar como que eles se comportam nos games, bem como o que isso impacta na hora de escolher o som para games e se criar. Será que esse momento precisa de música, não precisa de música? Será que o som de interação, ou seja, aquele som que se estende de um comando, precisa ter essa frequência aguda ou a gente precisa fazer um corte? Então são questões que beiram a análise, a criação, ou seja, a invenção, a composição de fato, e também
a questão técnica, tá? Aqui eu já vou dividir para ficar bem nítido, porque é uma confusão essa terminologia. Trilha sonora é todo o som de uma mídia, seja diálogo, seja um efeito, um ruído, seja uma música, qualquer som que você produz para uma mídia, ele é a trilha sonora, ele faz parte do grupo de sons da trilha sonora. Trilha musical é aquela música que normalmente a gente põe entre transições de cenas para trazer um preconceito sobre a imagem. E normalmente ele é inserido aqui o que a gente vai chamar de espaço extra-diegético. Eu não vou me alongar muito com essas questões técnicas nessa palestra. Eu decidi me voltar mais para as questões práticas. Então, eu só quis expor essa questão da pesquisa para vocês entenderem qual que é o meu segmento, ok? Então agora a gente vai ver como é realmente trilhar o som para games. Claro que eu vou trazer as minhas perspectivas aqui, usando dois softwares de áudio, o Reaper para tratar o som e o F-Mode para colocar o comportamento nesse som, ou seja, as funções que eu quero que ele tenha dentro do jogo, e nada melhor do que usar o som de interação para ilustrar esse exemplo. Só explicando exatamente o que é o som de interação, ele é a extensão do comando do interagente. Tá? Interagente a gente vai entender como jogador, ok? Então, quando o jogador clica num botão, ele pode ter uma resposta sonora, além do mundo mecânico, do mundo artificial, né, do game, bem como a repercussão dessa interação também pode ter alguns sons, ok? Então vamos ver na prática um pequeno trecho que eu preparei para vocês. Olá a todos e todas, então agora eu vou mostrar rapidamente uma implementação de som de interação. Aqui no caso são sons de passos, onde eu pressiono um botão, seguro ele e depois solto o botão. Tá? Vamos ver a cena. Acredito que é um jogo que vocês conheçam. E o software que eu vou usar é o Reaper, é uma DAW, para tratar o áudio. E depois o F-Mode para mostrar a implementação no game como seria. Tá? Então, basicamente eu quero mapear esses passos e tentar fazer esses sons de passos, tá? Dentro do jogo inteiro. Então, o som original do jogo, se a gente for observar, ele não tem som de passos, ó. Observem. Ou seja, é só trilha musical, e ali quando os monstros fazem os barulhos ali, a gente classifica como ambiente tópico, tá? Mas aqui a gente está tratando especialmente do som de interação. Então, a gente pode mapear os passos com base na animação. Tá? A gente pode mapear os estados aqui de animação, por exemplo, o estado 1, que ele é parado. Aí ó, ele começa com o pé direito. Aqui tem uma transiçãozinha para o estado 2. Depois o estado 3, que é parado, mas o personagem se move, né? A animação é parada. Estágio 4. Então posso fazer um mapeamento aqui dessa forma e posso fazer um som muito calcado nisso para ficar bem coerente com a animação. Tá? É muito interessante fazer dessa forma. Aqui, para mérito da palestra, eu vou fazer de uma maneira mais improviso, então não vai ficar tão sincronizado. Ok? Que é uma outra possibilidade. Eu vou utilizar também de sons mais realistas, com uma profundidade de bits maior. Vai gerar uma estranheza, porque o jogo aqui
foi feito num console de 16 bits, tá? O Super Nintendo. E eu vou usar um áudio de 24 com um caráter, assim, um timbre bem realista. E vocês vão ver que fica bem estranho. Só que hoje em dia a gente pode fazer isso. E a gente gera alguns contrastes e propostas diferentes nos jogos, tá? Então aqui eu peguei um som de passo. Deixa eu abrir um áudio aqui. Peguei um som de passo, tá? Aí posso ir improvisando, ou posso ir olhando. Então, vou deixar mais curtinho. Deixar mais ou menos aqui para a gente ter uma noção. Então faz de conta que eu quero um som mais ou menos nessa pegada. Só que um som de passo assim, simplesmente, por mais que eu deixe ele mais piano, ó. Deixa eu deixar o... aqui. Deixar ele mais curtinho. Se eu quero deixar ele mais piano, ó, já dá certo, tá? No entanto, normalmente com um som tão intermitente assim, desculpa, um som tão presente na cena, né? Você fica andando bastante, você precisa se atentar para as variações tímbricas desse som, desde que não atrapalhe a compreensão, né? Que a variação do som tá dentro do mesmo grupo, né? Da paisagem sonora, que a gente pode chamar. Deixa eu colocar os três aqui e deixar levemente sincronizado. Eu vou colocar mais uma faixa só para mostrar aqui os sons que eu escolhi, tá? Então eu vou pôr o 1, 2 e o 3 aqui para vocês escutarem eles sozinhos. Então, por exemplo, tá? Então tem uma mudança tímbrica bem leve. A gente entende que eles estão dentro do mesmo campo, mesmo ambiente, tá? Então não gerou uma mudança muito drástica. Agora, se a gente já pega um outro som, ó, vou pôr aqui um outro som de passo já um pouco mais diferente. Vocês vão ver que dá uma estranheza. Aqui. Já muda bastante. E a gente pode ter esse recurso, que eu vou colocar ele, mas a gente tem que usar em contraponto com esse primeiro grupo, tá? Então, aqui, se eu pôr os três ao mesmo tempo, fica horrível, né? Fica uma coisa estranha. Mas eu posso no software colocar no outro software colocar para ele executar um deles. Então, por exemplo, ó, ele está tocando esse. Posso trocar para esse ou esse. E isso assim, ele executa um desse, depois um desse, depois um desse e vai indo. Tá? Aqui é mais para a gente testar. Então, eu vou fazer aqui manualmente. Vou escolher assim, por exemplo. Tá? Claro que não vai ficar repetindo assim, ele vai ficar mais aleatório. Quanto mais sons eu tenho aqui, melhor para esse tipo de implementação do som de interação. Ok, então pensando que eu tenho esses sons, deixa eu colocar tudo no mesmo aqui. Faz de conta que eu quero ter uma variação se eu estou perto de árvore, tá? Então eu vou pegar 3 sons de madeira aqui. E vou mostrar para vocês. Então, as madeiras são essas, ó. Aqui. Então, essa primeira. Essa segunda. De galho, né?
esse estalo aqui de galho. Então faz de conta que eu quero essas 3 também. Quando o personagem fica mais próximo da árvore. Por exemplo, aqui nesse corredor é um pouquinho mais próximo. Tá? Então eu tenho esse recurso de ter esses sons para complementar esses outros sons. Então, por exemplo, eu não vou colocar, eu vou colocar só o primeiro para a gente ver como é que fica. Ó, fica um estralinho para a gente ter como recurso. Normalmente, quando a gente tem um grupo de sons, de passos, é bom ter algum contraponto. Então, eu tenho outro grupo de sons de passos, que são aqueles passos diferentes, ó, que eu coloquei, que é mais arrastado. E eles também podem vir trazer um timbre diferente para esse som de interação aqui, ó. Entenderam? Ele arrasta alguma coisa, ele traz uma variação. Então, vou ficar só com esses grupos, vou trabalhar com eles para vocês verem. Então aqui eu tenho o som principal dos passos, que eu chamei de passo leve. Esse passo fundo, que é esse arrastado, e o som de madeira. Esses daqui não vou usar por enquanto, só para a gente observar como que eu posso brincar com essas 3 variações. Então aqui no Reaper eu faço simplesmente os cortes dos áudios, trato eles, ajeito, posso fazer algumas modificações de ajuste de equalização, compressão e exporto esses áudios prontinhos para trabalhar com Fmode. Tá? Então aqui no Reaper eu tenho que deixar o áudio pronto, ok? E aqui no Fmode eu já consigo trabalhar, eu calculo aquele tempo, né? Faz de conta que, deixa eu ver aqui quando que tá esse loop. Vou pôr o áudio aqui que eu vou ficar sabendo. Então, bom, eu vou colocar os 3 áudios de uma vez, porque ele já me dá a opção de escolher um deles, tá? Então, deixa eu colocar 2, só que ele vai direto, né? Fica meio manco. Então eu quero controlar essa variação desse tempo aqui, ó. Era mais rápido, né? Posso calcular aqui, né? Então de silêncio, vou colocar 10 aqui para ficar certinho. Tem uma leve variação do ataque, mas o ataque é o mesmo, tem que ver do ataque a ataque. Então vou colocar de 003 e aqui tem que ser 06. Então vai ficar, tá? Então ficou meio rápido, mas só pra gente ver. E aí aqui eu posso pegar esses 2 itens e já acrescentar uma automação de volume, deixar eles com até menos, por exemplo, 15 decibéis. Então, por exemplo, menos 15. Então de 0 a menos 15. Olha como já fica interessante. Já traz uma outra dinâmica, tá? Além disso, eu posso trabalhar com mudança de altura ou grave. De agudo, né? Agora grave. Só que eu tenho que tomar cuidado para não mudar muito o timbre. Então vamos dizer que até 3 está ok para baixo e até 3 para cima está ok. Então vou deixar 0 aqui e novamente uma modulação de 3. Ok, então já tenho. Talvez isso já seria suficiente. Poderia abaixar um pouquinho o volume geral do passo? Poderia. Tá? Ok. Poderia dar mais volume para um bem sutil para parecer que ele é destro ali no caso, que faz de conta que aqui é a direita e aqui é a esquerda. Posso.
Aí traz um leve peso para esse primeiro passo da direita, tá? Só tem que tomar cuidado para não parecer que ele está descompensado, né, o passo. Bom, e agora eu quero acrescentar aquele som de... Deixa eu colocar aqui. Colocar aquele som de passo secundário. E aí eu vou colocar aquele outro grupo, né, de passos. Só que se eu dou play aqui, toda vez que volto ele vai executar esse passo fundo, ó. Deixa eu colocar assim. Tá? Fica um pouco exagerado. Claro, posso. Ah, vou colocar minha automação de intensidade? Vou colocar. Vou dar uma baixadinha nele? Vou. Tá? E claro, o seu abaixo num, abaixo no outro, isso tem a ver com o projeto inteiro. Então, por exemplo, faz de conta que eu não quero abaixar nada. Quero deixar tudo no zero e ir modificando. Aqui tem que ser o projeto final. Então eu tenho que ter uma equalização de todos os sons de todos os eventos de todo o jogo. Tá? Então isso daqui eu tenho que anotar esses valores, tá? Mesmo assim, para mim, está muito o tempo inteiro esse arrastado. Eu não quero isso, não foi para isso que eu fiz esse som. Deixa eu também colocar uma nota aqui um pouquinho diferente para ele. Vou exagerar um pouquinho mais. Tá? E eu quero acrescentar uma probabilidade dele ser executado. Por exemplo, 30%. Então, de vez em quando ele vai ser executado. Tá? E aqui é um grupo de 3 sons. Com chances, né, equivalentes aqui eu coloquei. Ok. Por fim, tem outras, né, são várias formas de se fazer, mas faz de conta que eu quero colocar um parâmetro que é perto de árvore, sendo que, deixa eu pensar, 0 é na árvore, né, bem do lado, e 10 mais longe possível ali, dentro dos parâmetros que eu vou escolher. E aí, vou colocar os sons de madeira aqui, colocar no meio, tá? Vou fazer a mesma implementação de modulação de intensidade. Não, mentira. A intensidade eu vou fazer diferente dessa vez para vocês verem. De nota, vou deixar ela um pouquinho mais grave. E vou colocar uma variação. Tá? Porque aqui eu consigo mexer na geral. Ok. Deixa grave, não. Deixa normal. Boa. Então o que eu quero fazer? Eu quero dar a sensação pro jogador que quando ele está a 0, ou seja, do lado da árvore, tenha mais esse som de galhos. Esse som aqui. Mais longe, menos sons. Tá? Deixa eu deixar ele com uma variação. Não, a intensidade eu vou fazer aquela outra variação. Então, o que acontece? Eu quero mexer nessa probabilidade, tá? de executar e no volume com automação. Então eu criei aquele parâmetro perto da árvore. Então quando ele está a 0, significa que ele está do lado da árvore. Então para mim, pertinho da árvore, ele tem 50% de chance, 40% de chance de pisar num galho. Conforme ele vai se afastando, vai ficando a probabilidade muito baixa. Vamos dizer que muito longe da árvore, no campo geral, ele tem 2%. É muito pouquinho. 4%, vai. Então, ele está do lado da árvore, está tendo 40% de chance de acontecer. Ele vai para longe, quase não tem chance. Tá? 4%. Ok. Ah, mas além disso, o volume eu também quero usar esse parâmetro. Então vamos lá. Então vamos dizer que se ele está perto da árvore,
o volume vai ser 0. E se ele está longe, o volume vai ser menos 50. Tá? Vou colocar uma curvinha assim. Então, além disso, vai ter a questão do volume, que vai ficar muito sutil fora da mais longe da árvore, né? Então tá bem longe da árvore, ó. É muito difícil de aparecer, e se aparecer vai ser muito sutil a intensidade. Tá? Aí eu vou chegando perto da árvore, ó. Já começa a aparecer, ó. Aqui tô quase do lado. Agora eu tô do lado da árvore. Tá? Ah, tá muito som de galho do lado da árvore? Abaixa aqui. Tá? Ah, quero mais. Deixar quase 100%, ó. Tá cheio de galho no chão. Tá quebrando tudo. Tá? Então aqui eu mostrei brevemente algumas formas de se pensar um som de interação. Tá? Toda essa construção, essas probabilidades. Espero que tenham gostado. Como segundo exemplo, trago aqui a trilha musical, pois é um dos segmentos da trilha sonora para games que o pessoal da música, ou designers gráficos, ou programadores gostam muito de trabalhar. Na verdade, é o que mais atrai os estudantes, é a parte de trilha musical. Então resolvi fazer uma análise aqui de trilha musical e mostrar como que ela se comporta e como que a gente incorpora e pensa ela para um game. Apreciaremos agora alguns exemplos relacionados à trilha musical. Os exemplos em questão que se seguirão sobre trilha musical foram retirados do canal Game Maker's Toolkit do vídeo Adaptive Soundtracks in Games, com a nossa tradução livre aqui, trilha musical adaptativa nos games. Aqui apresento dois exemplos do game The Legend of Zelda Skyward Sword. Quando o personagem, que é controlado pelo interagente, aquele com roupa de cor verde, aproxima-se de alguma das lojas, a trilha musical muda. Observe novamente. É da competência do compositor entender a simultaneidade e as transições dessas peças. O material musical precisa ter algumas informações transversais para que não haja nenhuma ruptura abrupta entre uma música e outra. Nesse caso, o elemento transversal é o tom da música. Iniciando com o modo menor, Dó menor, passando para um tom maior, que no caso pode ser ou Sol maior ou Dó maior, e por fim, alcançando uma mudança de instrumentação, remetendo aos tons de Ré maior ou Sol maior. Aqui no caso trago algumas dúvidas sobre o tom, porque a gente apenas tem um trecho, não podendo verificar exatamente os gestos cadenciais de cada música. Entre essas tonalidades, observamos algumas notas em comum, a nota Ré natural e Sol natural. Logo, independente da função de algum acorde ou tonalidade entre as músicas, essas notas serão o eixo para a mudança de uma música para outra, já que Ré maior é dominante de Sol maior ou Sol menor, Sol maior é dominante de Dó maior ou Dó menor. Portanto, independente do caminho que o personagem traçar, a transição entre as trilhas musicais estará garantida.
apenas a proximidade harmônica dessas peças apresentadas não garantem uma fluência coerente com o jogo. É necessário programar e sincronizar os áudios para que as melodias tenham um senso de continuidade. Esta técnica funciona da seguinte forma. Vamos dizer que temos 3 lojas, loja A, B e C. Cada uma dessas lojas tem uma trilha musical específica. As 3 são executadas simultaneamente. No entanto, a loja B e a C está mutada, ao ponto que, em algum momento, a loja A é mutada e a B é desmutada, ao ponto que é possível também a loja C ser desmutada e as outras 2 serem mutadas. Observe essa fluência no exemplo que estamos usando. Observando dessa forma, a gente já percebe que ocorre mais transições do que coloquei aqui no exemplo, mas apenas quero mostrar a técnica para elucidar como que a composição musical nos games precisam estar permeadas por essas ideias. Bom, por fim, queria agradecer o convite da professora doutora Nanti e pela oportunidade de dialogar aqui com vocês. Obrigado.